Sejam bem-vindos ao Dilúvio, mas fiquem tranquilos porque vocês estão na arca. Hoje eu estou recebendo aqui um convidado especial. A gente vai conversar aqui com o cara da Strivit, que é o Eduardo Tourinho. A gente vai falar aqui sobre desenvolvimento de startup, a gente vai falar sobre captação de investimento e o principal tema que está ligado ao core da Strivit, que é a internacionalização, visão global e tudo mais que surgiu no meio do caminho. Bom, primeiro seja bem-vindo, Eduardo, bom te ter aqui. Maravilha. Se me chamar de Eduardo, às vezes eu não vou saber que sou Qual que você eu, prefere, né? Tourinho? Não, brincadeira, pode chamar assim, claro. Na verdade, meu nome é João Eduardo Tourinho, mas o nome de guerra, ainda mais profissionalmente falando, é Tourinho. Tourinho, então vamos deixar Tourinho aqui. Boa. Tourinho, seja bem-vindo. Obrigado. Cara, a gente vai fazer o reverso hoje. A gente normalmente começa falando um pouquinho da trajetória do convidado, mas hoje a gente primeiro vai trazer o conteúdo e depois, no meio do conteúdo, a gente vai abordando os lugares que você passou, as experiências que você teve. Maravilha. Tá? E aí eu queria começar, desses 3 temas que a gente falou no comecinho, queria começar primeiro com visão global, cara, que eu acho que é o principal, é o que você está atuando hoje, não é isso? Eu queria começar com uma pergunta, que é o seguinte: por que as startups deveriam já desde o começo ter visão global do negócio? Desde o dia zero já pensar ele em atender e atuar globalmente? Acho que é interessante nesse ponto, né? Me pergunto muito sobre o mindset global. Você trouxe uma versão que eu até prefiro, né? Quando a gente fala de visão global, porque eu costumo brincar que visão global não quer dizer que você vai querer conquistar o mundo que nem o Pink e o Cérebro, né? Lá do desenho. Agora eu já não é dominação global. Eu inclusive entreguei um pouco a minha idade aqui, né? A galera mais nova não vai saber o que é Pink e Cérebro, mas aquela ideia de conquistar o mundo. Na verdade, a visão global é você entender e você buscar que a solução que você está criando, ela não está limitada a fronteiras, a sotaques, moedas, enfim, a uma cultura, no caso aqui do Brasil, brasileira. E sim que você vai, a sua solução pode atender a pessoas que sofram daquele problema, pessoas ou empresas, independente disso. E para isso é muito importante entender também que a visão, quando ela é global, você pede uma estratégia local quando você está falando de expansão para cada mercado. Porque cada mercado tem os seus códigos, né? A sua cultura, as suas regras do jogo. Então, se você não tiver essa visão também da estratégia, que ela é local, então é aquilo que a gente fala, né? Visão global, fluência local, você vai acabar errando e vai ser simplesmente um sonho grande, assim, não, porque eu quero construir um negócio global. Até porque se você não tiver estratégia para isso, a visão global vai ser meio que a visão de mundo dos fundadores e não uma visão de negócios. E a importância está justamente... Primeiro tem uma questão motivacional, como eu falei, né, de um sonho que tem que ser praticado, mas também a gente está falando de oportunidades, porque quando você tem uma visão global e você olha, na verdade, possibilidades que você tem de caminhos, né, caminhos estratégicos para o seu negócio, olhando para o mundo, e alguns mercados vão ser mais estratégicos que outros, vão ser mais receptivos para a sua solução, enfim, isso vai variar, você está falando de vantagens estratégicas mesmo, então, ou seja, vantagem competitiva, acesso a recursos, que a gente até vai falar um pouquinho também, ou a abertura de novos mercados. E se você não tivesse isso, às vezes, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Você acaba criando um lifestyle business, que é uma coisa muito particular ali da sua realidade que você fez, e você perde oportunidade de crescimento mesmo. Bacana. Aí isso passa pela Strivit, acho que já vale a pena você falar um pouquinho o que é a Strivit, né? Eu, inclusive, tenho alguns chapéus, né? Eu já falando um pouquinho, talvez até de mim, né? Mas eu confundei a Associação Portuguesa de Startups, tenho atuação lá ainda. Eu moro em Lisboa, né? Embora seja carioca, acho que as pessoas já perceberam aí no sotaque, dizem que logo na primeira fase já dá para saber. Mas, basicamente, aí, voltando um pouco à Strivit, a gente ajuda nesse processo de expansão internacional de soluções tecnológicas. E aí incluem as startups, mas a gente prefere falar soluções tecnológicas, porque senão fica naquele negócio. É startup? Não é startup? Deixou de ser startup? Né? E é uma conversa meio inócua, né? No final é meio inútil. Mas, basicamente, a gente ajuda os empreendedores a criarem a estratégia de expansão internacional dentro da estratégia de crescimento da empresa. Crescimento, growth, revenue, traction, sei lá. Como é que eles queiram chamar, dentro de cada empresa tem um nome normalmente, né? Então, a gente ajuda a criar esse canal de crescimento porque a gente considera muito importante, além de todo esse setor estratégico que eu comentei, que a expansão internacional para outros mercados, para mercados internacionais, esteja vinculado à estratégia de crescimento. Porque se ela não for sustentável no tempo,
é muito rápido para os empreendedores desistirem ou acabar não seguindo. Uhum. Então, aí isso vai estar muito mais relacionado ao pessoal que já tem uma operação local já rodando há algum tempo, com grau de maturidade, e depois vai buscar novos mercados, ou você também ajuda o pessoal já do dia zero, por exemplo, a fazer uma espécie de soft landing, a já ter presença em outros países? Como é que você vê isso? Como é que vocês atuam? Eu acho que é um bom ponto. Esse segundo ponto não seria, só se não fosse um soft landing, sim um soft launching, sabe? Alguma coisa que ele queira, na verdade, lançar em outro mercado, porque ele tem algum objetivo, seja porque vai morar fora ou algo do tipo, ele quer lançar um outro negócio fora. Mas sim, a nossa atuação é no primeiro ponto, quando a gente fala de apoio aos empreendedores. Mas a gente trabalha muito com a parte de capacitação também, né? Com atores do ecossistema e também mentorias individuais diretamente para os empreendedores, que aí, independente do estágio, a gente pode trabalhar essa parte do mindset global, como fazer isso. Mas para atuar nesse processo da expansão internacional como canal de crescimento, não tem jeito. Tem que ter operação já colocada aqui, já tem que ter uma maturidade, porque às vezes o que acontece? A pessoa acha que, os empreendedores acham que a internacionalização, né, a expansão internacional vai ser meio que tá tendo problema aqui, então vou para outro mercado que não vou ter. Não, na verdade vai acelerar muitas vezes o problema que você tem aqui, ou se você estiver indo bem, tendo validado o mercado e conseguindo expandir, conseguindo crescer no seu mercado local, você também pode ir bem em outros mercados. Mas sim, eu inclusive, aí só falando um pouquinho mais sobre isso, que eu costumo dizer que eu sou o chato em eventos internacionais, principalmente o Web Summit, que eu tenho uma participação institucional lá também, enfim, já participei de 7, 8, não sei, acho que contando com o Rio, quase 10. Mas lá em Lisboa, que eu chego para empreendedores brasileiros e pergunto, né? Mas qual o estágio da solução no Brasil? Como é que está a empresa? E às vezes é uma coisa assim, acabou de lançar, mês passado a gente lançou, mas a gente está conversando com algumas pessoas aqui porque a gente quer ganhar em euro. Isso é a fórmula do fracasso, tá? Então eu não estou dizendo que não tem que ter visão global, tem que ter visão global desde o dia zero, como acontece com os portugueses, com os finlandeses ou com os uruguaios aqui. Isso vai abrir a sua cabeça para muitas oportunidades de crescimento. Mas isso aí tem que estar dentro de um roadmap. Se você apressar as coisas, você vai atrapalhar o mercado local e não vai conseguir expandir também. Perfeito. Às vezes o pessoal fica com essa sensação de ter que ir para fora, tem um pouco de FOMO também, né? Então assim, será que eu não estou perdendo o timing de já não ter uma operação fora já desde o início? E o que você está me falando assim, cara, primeiro o ideal, você pensa globalmente, mas você age localmente, e conforme você ganha consistência onde você está, depois você vai expandindo a sua operação como num tabuleiro de War. Quem joga War entende essa... Acho que você entregou a idade aí também, né? Tem tempo, né? O War ainda existe até hoje. Existe, né? Pronto. O War é o mais antigo, inclusive, mas enfim. Boa. Então, o que você está me falando é isso. Então, o que eu poderia trazer aqui? Então, será que não tem uma forma do cara fazer como se fosse uma espécie de pré-internacionalização? No teu braço educacional, você trabalha a cabeça dos fundadores para ele entender esse momento certo dele fazer esse processo de internacionalizar e o que ele tem que fazer antes para depois estar pronto para internacionalizar, que seria essa pré-internacionalização. Quais são os critérios que ele deveria ter para depois ele pensar que é o momento correto dele internacionalizar? Esse é um ótimo ponto. Porque essa questão do timing é sensível, né? E principalmente no mundo das startups, que elas são de alto crescimento, né? Então aí você já vê um concorrente seu já fazendo alguma coisa. Então esse FOMO existe muito. Quando vão para eventos internacionais, vem aquela coisa toda. E aí, por exemplo, lá em Portugal, de novo, as pessoas ficam naquela de, não, porque eu preciso ganhar em euro, tendo a ilusão que ganhar em euro vai multiplicar o faturamento por 6. Não é assim que funciona. Então, às vezes ele vai gastar em euro também, né? Então, porque... E os preços se acomodam, não é simplesmente, o preço que eu cobro aqui eu vou cobrar em euro lá e pronto, vou multiplicar por 6 porque eu vou mandar pintado de verde, que é em real, não é verde, não. Era a nota de R$1, mas a gente fala isso para dólar, né? Pintado de verde. Mas enfim, pintado de real e trazer para cá. Não é assim que funciona. Mas o outro ponto que você disse, da questão da preparação. Uma das coisas passa, inclusive, o que a gente tinha conversado também, quando a gente já se encontrou antes, sobre a questão do nome da empresa, né? Então, isso aí já vai começando a fazer a pessoa perceber de
para onde que ela está criando o negócio dela. Então, você criar um nome em inglês, né, que é a língua internacional ainda, não sei se isso vai mudar, o Esperanto não pegou, né? Mas o nome, por exemplo, quando você fala em criar uma rede de parcerias, isso você pode fazer independente de você já estar com uma operação fora, de você já estar, na verdade, tentando vender para fora. Então, essa é uma outra coisa também que é muito interessante você observar, e você pode ir fazendo isso, mas passa muito por essa questão de mentalidade mesmo, de estar aberto às oportunidades, de ver onde está o crescimento. Dependendo do tipo de empresa, então Deep Techs, eu conversando, não vou lembrar agora com quem, eu nem poderia, não teria nem problema falar, mas eu não lembro mesmo. Mas a gente atuando num desses projetos, né, ligados mais a Deep Techs, que era assim, eles já tinham, em termos de regulação, era uma solução ligada à saúde, então a homóloga da Anvisa, lá na Europa, já tinha autorizado, né, o estágio X lá de desenvolvimento, nos Estados Unidos também, a Anvisa ainda não. Então, assim, o Brasil, para eles ficarem aqui, estava travando, né? Então, às vezes você tem alguns programas, algumas iniciativas de esses países, né? UK, Portugal, Espanha, todos eles têm suas apexes da vida, né? O que seria meio que parecido com a Apex, ou o Sebrae aqui também. E nesses países, mais do que no Brasil, o processo de atração de empreendedores internacionais é muito grande. Então vão ter muitas oportunidades que, dependendo do seu negócio, faz muito sentido, mesmo parecendo que está de forma prematura. E é principalmente dependendo do perfil do tipo de negócio, como eu falei, como uma Deep Tech. Mas para empreendedores em geral, eu diria que é você conseguir enxergar as oportunidades e botar isso dentro de um roadmap. Isso quer dizer que você não vai estar olhando para o mundo? Não, pelo contrário, você vai estar olhando para o mundo, mas vendo em que milestones, né? Tô usando muito jargão aqui agora de startup, mas não tem jeito, né? Mas enfim, o que você pode atingir para chegar lá? Porque se você fizer isso de uma forma precoce, simplesmente a gente sabe como é que é foco. Se a gente não botar energia nas coisas, o negócio não anda, entendeu? Então, isso vale para o mercado local e para fora também. Perfeito. A gente pode puxar um pouquinho da tua passagem na associação, né? E pegando um pouquinho esse gancho e falar um pouquinho desse processo de construção da startup, né? Então, que é o passo anterior. A gente está falando já de internacionalizar, mas isso, teoricamente, é um negócio que já existe, né? Sim. E para quando o negócio precisa passar a existir. Então, assim, estou na etapa zero ainda, estou em ideação. Eu preciso tirar o negócio do zero para que ele comece a ter os primeiros clientes, para depois identificar se tem um negócio ali por trás, para quem sabe depois expandir uma operação. Então, na etapa anterior, fala um pouquinho da tua experiência, assim, como é que foi primeiro na associação, como é que a associação ajudou o ecossistema local e como é que você vê esse processo de construção das startups que acontecem lá em Portugal. Perfeito. Essa questão de criação de startups, ela é sempre um ponto delicado também, porque muitas vezes os gestores dos programas, dos atores locais, né, dos ambientes de inovação, como se diz aqui no Brasil, acabam, em determinado momento, depois de uma certa maturidade, focando nas empresas de crescimento, né, nas startups ou scale-ups, como a gente também costuma falar. E se ninguém cuidar aqui do funil, de ter empresas sendo colocadas ali, e muita coisa é espuma mesmo, e faz parte, às vezes as pessoas criticam muito, né? Algumas iniciativas, como Startup Weekend ou algo do tipo, mas é muito importante para a cultura aquilo. Isso é um ponto que é até meio caro para mim, que o pessoal fala assim, não sei quantos por cento das startups morrem, não sei quantos. Mas o objetivo é esse. Essa é a ideia, eu descobri de maneira precoce, aquilo não faz sentido, e descontinuar o negócio. Então... E é isso mesmo, então você precisa, na verdade, de um volume grande ali no funil, porque justamente existe um índice de mortalidade, como se diz, né, muito grande, e então a gente tem que ter volume, e aí vai ter muita coisa que não tem nada a ver, sabe? Tipo, muita coisa que é espuma para pouco chopp, e faz parte, culturalmente isso é muito importante. As pessoas se verem como empreendedores tecnológicos, né? Pensando como montar a sua startup, uma trajetória, uma jornada difícil, né? Você sabe, você é empreendedor também. Mas voltando ao que a gente estava falando, então, essa questão da criação, unindo as duas pontas aqui sobre a questão do mindset global. Tem uma plataforma que chama Future Founders, inclusive indico aí, para quem não conhece, que é da Y Combinator. E o Future Founders é uma plataforma que tem vários conteúdos, ele é gratuito, você faz parte do
do curso, agora eu não lembro bem como é que tá, mas eu fiz. E tem conteúdos assim, começa com o Paul Graham, né, que é o guru aí, e aí tem 2, inclusive, artigos que eu gosto muito de indicar, que é o Do Things That Don't Scale, né, faça coisas que não escale, e Startup Equals Growth, né, então startup é igual ao crescimento. Isso ajuda a explicar muito o que é esse bicho diferente aí, startups. E a outra, que é o primeiro, na verdade, faça coisas que não escale, que é o quê? Você, no começo, não se preocupa naquela neura que as pessoas têm de tem que fazer coisa que é escalável. Ah, não, isso não é escalável, então não vou fazer. No começo, você tem que fazer coisas que não são escaláveis, justamente para ir validando. Faz sentido, não faz sentido. Para se você morrer, você, na verdade, não já criou uma plataforma que está na sua V5 e não tem nenhum cliente. Eu conheço vários casos desses. Então, enfim, deixei a indicação aqui. Mas voltando, ali, na própria criação da ideia, na maturação da ideia, o que é um MVP, a perspectiva global de benchmark mesmo, do que aconteceu no mundo, quais são as referências. Você sai um pouquinho dessa ideia de estou fazendo uma coisa que ninguém nunca fez. É aquela ideia, existem quantas? 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas na China, na Índia, no mundo 7 bilhões, então tenha certeza que muita gente já pensou aquela ideia, e não é sobre isso, é sobre execução. Eu lembro no BNDES Garage, já tem bastante tempo agora, tinha um empreendedor, eu tinha arrumado para ele participar de um evento, ele falou, Turim, a gente não participa de evento. Por quê? E aí ele falou assim, não, porque eu não quero que as pessoas saibam da ideia, que eles podem copiar. Eu falei, cara, você vai guardar na caixinha essa ideia aí, como é que você vai fazer para investidor, para você ter clientes? Como que você vai fazer, cara? Então, tipo, as pessoas entram muito nisso. Então, essa visão global também é interessante nesse quesito, tá? Da criação de startups. Sobre a associação, que foi o que você perguntou também, né? Qualquer coisa você me corrige aqui. Não, tá perfeito. Boa. A associação, eu costumo contar a história que é interessante, que foi eu, o Fernando Jardim, que é mais um brasileiro, a Elisa e o Peter, né, que é uma italiana e um inglês. Eu conto essa história por 2 motivos. Primeiro, que mostra quão internacional o ecossistema de Portugal é. E é demais mesmo. Então, você pega a antiga Startup Lisboa, que agora é Unicorn Factory só, eu lembro, um dos dados que eles davam que era assim, mais da metade dos empreendedores são internacionais, não são portugueses que entram no programa de incubação ou de aceleração, né? Isso aqui para o Brasil, nossa, não chega nem perto disso, né? Não sei, acho que não chega nem 5% talvez. Nos programas que eu vejo, participo como mentor ou fazendo apresentação, workshop, essas coisas, é raríssimo de ver alguém de fora. Mas enfim, então Portugal é muito internacional e o ecossistema mesmo, as pessoas que vão para o Web Summit veem isso lá, mas o Web Summit é um microcosmos do que de fato é lá o ano inteiro. Então as newsletters, e aí falando um pouquinho como a 351, né, que é a Associação Portuguesa de Startups, mas basicamente a gente só fala o nome dela em inglês, porque ela é muito internacional também, mas lá as newsletters sobre o ecossistema, sobre os eventos, sei lá o quê, são todas em inglês. Os eventos são todos em inglês, pode ser o menor meetup que seja, não vai ser em português o conteúdo. Enfim, então são pequenas coisas que, de fato, ela faz o empreendedor internacional se sentir melhor, mais em casa e incluir eles também, porque, de fato, é um ecossistema muito internacional. Aqui no Brasil, e aí foi uma coisa que na 351, olhando para a realidade, né, porque eu também estou um pé aqui e um pé lá, então, coisas de... Aqui, por exemplo, em eventos, as pessoas pedem CPF. Eu mesmo, CPF eu tenho ainda, né? Mas eu não tenho, por exemplo, eu ia falar telemóvel, como se diz em Portugal, mas celular celular com DDD, né? DDI e tal, do Brasil e do Rio, ou São Paulo, enfim. E às vezes você tem que encaixar o seu número ali com o número daqui. Aí eu boto do meu pai, sei lá, ele recebe ali as coisas, porque um evento, alguma coisa assim, por menor que seja, não compreende que pode ser alguém de fora que está visitando o Brasil, ou enfim, que ainda não se mudou, que não tem CPF ou o telefone. Então, essa questão do ecossistema, a 351, então, já falando dela, a gente tem uma visão do empreendedor de padrão, é um empreendedor internacional, é um empreendedor de fora. E aí, o empreendedor português, ele é muito internacionalizado também, porque ele rapidamente ele já sai de lá. Então, isso acaba encaixando todos, tá? E aí, outra coisa que eu comento, né, com essa composição, eu, o Fernando, né, a Elisa e o Peter, é que não tinha nenhum português também. Então, mostra um pouquinho da cultura lá, que às vezes as pessoas de fora, né, ajudam a fazer as coisas acontecerem, né. Teve uma vez o Bernardo, que era ligado à Câmara de Lisboa, do Centro de Inovação da Moraria, eu chamei ele para tomar um cafezinho e ele falou assim para mim, Turinho,
sabe que nós portugueses a gente é um pouquinho mais devagar, né? Então é bom ter uns brasileiros que nem você e o Fernando, ele falou assim mesmo, para dar uma sacudida nas coisas aqui. Mas enfim, é isso, a 351 ela cresceu, então ela tem muito papel de ecossistema, parte de cultura, de, na verdade, ser uma associação, de ser, na verdade, uma organização, é uma associação, né? Mas ser uma organização nacional, lá tem muitos atores locais também, e tem o Startup Portugal, mas tem uma vinculação com o governo. Então lá a ideia é que 351 seja essa representação dos empreendedores, né? E que foque ali em problemas que Portugal tem, os empreendedores têm. Um deles é a questão da internacionalização, que não é um problema, né? É uma coisa meio que obrigatória, então todos eles olham, mas também a questão de funding, por exemplo, né? Que a parte da internacionalização também vai ajudar, porque aí você abre o leque para empreendedores internacionais. Então é isso, acho que a 351 ela está ainda no começo, ela ainda não completou nem 5 anos. Tem quantos associados lá hoje? Hoje a gente tem alguns planos, né? Mas tem mais de 300 empresas, mas tem uma vinculação que pode ser pessoal também, né? De pessoa singular, como se diz o nosso... né, pessoa física que é pessoa singular lá. E está crescendo, então tem algumas iniciativas, trouxe, por exemplo, o Startup Weekend, né, com o Techstars de volta para Portugal, que não tinha muito tempo. Agora o Founder Institute também está voltando. A Portugal Tech Week, que é uma inspiração, seja da São Paulo Tech Week, seja da London Tech Week, também foi criada pela 351 e hoje o Web Summit está dentro dela, né? Então, não estou falando que a gente é maior que o Web Summit, mas a Portugal Tech Week é mais ampla, né? Porque é uma semana e o Web Summit está dentro. Na verdade, ela fica 10 dias ali. Então já tem centenas de eventos em várias cidades do país. Então é isso, né? É aquele trabalho de formiguinha, juntando as pessoas ali para fazer acontecer mesmo. Bacana. A gente falou um pouco da Strived, a gente falou um pouco da 351, e você passou aqui também pelo programa BNDES Garagem, né? E aí você até citou ele, mas se puder aprofundar um pouquinho, e aí a clássica diferença, porque em contraste a gente consegue perceber melhor comportamentos locais para poder acertar. Sim. Em contraste, então, o que você vê de founders lá de Portugal e founders que você viu aqui no Brasil, quais são as principais diferenças, o que a gente tem a aprender e a ensinar? Perfeito. Eu estou contando rapidinho, né? Eu diria que eu comecei nesse mundo de forma prática, foi no BNDES Garagem. Então, ali no banco, era um projeto corporativo, vamos dizer assim, depois de um concurso de ideias que teve lá no banco, o BNDES Garagem ficou em quinto, só que as pessoas, o presidente, depois que entrou, era muito fã do projeto, e porque, na verdade, no concurso de ideias, o primeiro colocado era obrigatório ser executado, né? E teve outras coisas super interessantes, como o BNDES Token, que tinha a ver com blockchain também, que depois foi tocado. Mas enfim, o BNDES Garagem inicialmente era para fazer um hub de inovação do BNDES, acabou se tornando um programa de aceleração com 79, esse número ficou um pouco estranho mesmo, eram 30 de criação e 49, 30 de aceleração e 49 de criação. Por que ficou no 49, né? É curioso, mas é porque ali no edital acabaram botando 3 empreendedores no de criação, não tinha como votar CNPJ. Então botava 3 empreendedores porque achava que isso é a média. E não é. Né? Tem muito empreendedor que é sozinho ou só tem 2. Então acabou que teve que ter 90 empreendedores e foram 49 negócios escolhidos. Enfim. Mas é isso. Para arredondar, foram 80 startups e lá em 2019. Então eu ajudei na concepção, planejamento e depois a operação da primeira edição. E aí depois a Liga Ventures me chamou, eu fui ser Open Innovation Manager em São Paulo e depois a gente pode falar mais. Mas voltando ao BNDES Garagem, que eu tive de fato contato com muitos empreendedores, e eu do jeito que eu sou, você já me conhece, mas saía muito para almoçar com eles, tomar cafezinho, e eu gosto muito justamente de entender essa questão da mentalidade, porque tem essa mentalidade da cultura empreendedora, né, mentalidade empreendedora, mas sofrendo influências, como você bem falou aí, de onde está, né, do local, do Brasil, ou do Rio de Janeiro aqui, mais de Portugal. Uma, eu já falei, que é essa questão do mindset, né, da mentalidade global, dessa visão global. E isso, de fato, você percebe, inclusive nas pesquisas lá em Portugal, quando tem perguntas, né? Qual é o problema que você resolve? Qual é a solução? É B2B, B2C, aquela coisa toda. Sempre tem uma pergunta em qual país você está, se não está, para qual país você vai depois, tá? Que é uma coisa que parece pequena, mas para o brasileiro a gente não pergunta isso. Muitas vezes não está na cabeça, ele nem parei para pensar isso. Quer dizer que você não... mas pensar isso é bom, mesmo que não seja que você vai fazer agora, entendeu? Mas olhar lá para frente, como é que seria, de novo, voltando lá atrás que a gente falou, esse roadmap, né, a ser seguido. Mas então, esse é um ponto. Outro que eu sempre reparo
quando eu estou em eventos, inclusive vendo pitches, né? Tem gente que diz que não gosta de assistir pitch. Eu adoro assistir pitch. E aí, principalmente para reparar essas diferenças aí, dependendo de onde o empreendedor ou a empreendedora são. Mas quando a gente vê o pitch, eu costumo dizer, se você tirasse a minha visão, né, do pitch, só escutasse e botasse aquela voz, né, aquela voz que a gente ouve em filme para sequestro, que você não consegue escutar, né, a voz da pessoa ou o sotaque, eu consigo saber quem são os empreendedores portugueses, quem são os brasileiros, tá? E por que isso? Você vê muito que eles têm uma pegada muito de desenvolvimento de tecnologia. Então a solução, ela passa muito por isso. A questão dos parques tecnológicos, a vinculação com a faculdade, né? As perguntas que são feitas desde o começo, vai muito assim, o que você está fazendo de novo em termos de tecnologia, em termos de produto, para a sua solução, tá? E no Brasil é muito comum, tem isso também, claro, mas é muito comum pelo tamanho do mercado, pela adaptabilidade do brasileiro, criatividade também, é muito comum ter a inovação de modelo. Então, isso é uma coisa que dá para diferenciar bastante também. Então, assuntos como propriedade intelectual, se vê muito mais discutido lá essa preocupação, né, de criar uma coisa proprietária, porque isso é um ativo e tal. Enfim, eu falando de Portugal, mas eu estive na Finlândia agora, e também isso é muito forte lá, por exemplo. Também é um mercado pequeno, né? Se bem que lá na Europa, se tudo comparar com o Brasil, vai ser meio pequeno, né? Mas isso é uma outra questão também. Então, a questão do foco no desenvolvimento da solução, do produto, de ser algo competitivo que o brasileiro não tem tanto. Eu pontuaria principalmente esses 2 pontos, mas eu diria também em termos de estilo, né? E aí vai a questão da cultura brasileira e portuguesa, embora eu até brinco, Alure, que a gente veio dos portugueses, né? Mas a gente parece muito mais com os italianos ou com os espanhóis. É uma brincadeira, inclusive, que a gente faz lá, né? Porque a gente é muito mais expansivo, né? Os portugueses, ele é muito contido, ele, né, meio travado. E eu não tô falando mal aqui, tá? Até porque eu tenho que voltar pra lá. Mas enfim, eu tenho muitos amigos portugueses e é o estilo mesmo, é mais conservador. Eles parecem muito mais, às vezes, com os nórdicos, né? Do que do sul da Europa, que é, no caso, a Itália, Espanha. O Portugal ali é bem ao sul, mas ele é muito diferente. Então eu diria que em termos de estilo, essa questão da adaptabilidade, né, que pode ser um grande benefício, eu acho que é em geral pra gente, mas se exagerar também vira um defeito, né? Mas não a adaptabilidade em si, mas essa questão de ser mais expansivo, de ser mais vendedor também, o português ele é mais tranquilo, então ele é mais focado ali no que ele está construindo. Então eu diria esses 3 pontos aí. Bacana. Para a gente fechar aquele terceiro ponto, falar um pouquinho mais sobre captação de investimento, né? Normalmente isso é uma dor. Tá deixando de ser um pouco agora com o IA. Para algumas categorias de negócios, o pessoal está precisando de menos capital para começar e avançar o negócio. Para testar logo. Para testar. Inclusive, eu estou até falando que a IA vai matar investidor anjo. É uma boa tese, hein? A verificar. Assim como a IA está matando, sei lá, desenvolvedor júnior, né? E agora está subindo. Porque a galera fica brava, hein? Os devs. Eu sou dev, eu posso então falar. Pronto, você pode falar. Pronto, tá lugar de fala. Pronto. Então, assim como o Dev Júnior hoje está com mais dificuldade de colocação, porque você já tem ferramentas ali de substituição, isso vai acontecer com capital também. Então, às vezes, projetos e negócios que precisavam de, sei lá, 200 mil, 300 mil para começar, cara, não precisa de mais nada. Você hoje consegue subir uma aplicação, classe global, já preparando escalabilidade literalmente de graça. É um negócio absurdo. Então, você não precisa mais de capital para iniciar o negócio hoje. Até um negócio já com posicionamento, uma visão global. Então, não precisa mais de investidor, essa é a verdade. Para quem, o pessoal que é de tecnologia, dependendo do tipo de solução, se é uma solução full digital, você não precisa mais de investidor, não. Você precisa botar no ar e desenvolver os primeiros clientes para validar a tese ali e poder avançar. Óbvio que tem categorias de negócio de solução que tem uma dinâmica diferente, deep tech, por aí vai, tá? Mas aí como é que é essa tua visão em relação à captação de investimento? Então a gente pode fazer a mesma coisa, né? Traçar um paralelo. Pegar coisas que você viu por aqui, pegar coisas que você viu por lá, para a gente poder entender e trazer alguns pontos relacionados à captação de investimento para os founders daqui. Boa.
Um ponto, eu vou criar uma certa divergência aqui com você, tá? Para fazer uma provocação. Eu concordo muito, essa sua tese é bem interessante, como eu falei, a verificar, eu acho que faz bastante sentido. Uma coisa só que eu colocaria, que de fato, para botar o produto na rua, em termos de desenvolvimento, ficou muito mais fácil, eu concordo, e depois a questão do investidor, por isso que você falou, investidor anjo, né? Que bem ali no início. Uhum. Então, eu estou de acordo. O ponto só que eu colocaria é o seguinte, que muitas vezes os empreendedores, quando abdicam ali do CLT, né, de largar o trabalho para começar a empreender, eles não percebem que o custo muitas vezes não está só no desenvolvimento da solução. Dele abrir mão do salário dele, né? Então, porque ele tem que se manter e o primeiro funcionário que ele contrata, e aí ele contrata alguém por 6, 8 mil, que custa 10 mil para ele, enfim, não importa, isso já custa no ano 120. Mas ele, se ele tiver família, as coisas que ele tem que pagar. Então, assim, além da questão do desenvolvimento da solução, muitas vezes o investimento, principalmente o investimento no começo, a gente está falando de uma certa subsistência para a pessoa poder desenvolver alguma coisa. Survival money. Né? Exatamente. Então, eu só pontuaria isso aí na tese, assim, sabe? Porque muitas vezes as pessoas deixam meio que isso de lado e no final é muito relevante para o negócio. E eu não ir. É ir para frente ou não ir para frente. Agora, sobre captação. Essa é uma coisa sensível, que é uma discussão que volta e meia eu tenho aí com atores aqui. Sabe que a gente fez um projeto com o Sebrae no Web Summit, não foi do ano passado, foi do retrasado. Foi na quarta-feira, a gente juntou 10 delegações internacionais. Portugal, França, Espanha, Áustria, Estados Unidos, Dubai, que era Emirados Árabes, na verdade, em geral. Eu não vou lembrar as 10 agora, né? Colômbia estava também, enfim, então era bem plural, eram 10 delegações, então 10 representantes de delegações, e no stand do Brasil, a ideia era trazer eles ali para discutir essas coisas em cada ecossistema e falar de oportunidades, né, riscos, o que funciona, o que não funciona, enfim, para os empreendedores brasileiros se abrirem para outras possibilidades, que às vezes Portugal, Estados Unidos é uma coisa também manjada, né? Enfim, por ser os Estados Unidos, mas Portugal pela questão da língua, que também é um primeiro destino. Mas ali a gente quis trazer uma multiplicidade de oportunidades. Pronto. E lá, eu sempre fazia a mesma pergunta. Eu estava, né, como MC ali e tal, e eu sempre fazia a mesma pergunta, que era sobre essa questão de investimento, porque eu sei que é uma coisa que interessa muito, né, aos empreendedores. E eles diziam basicamente sempre a mesma coisa. A não ser que o fundo, né, de investimento, ou os investidores, enfim, que agora não precisa estar em fundo, tem outras modalidades aí, tem algum interesse de operar no Brasil, né, e esteja expandindo para o Brasil, tenha uma operação no Brasil, enfim, que esteja relacionada à estratégia deles de investimento. Se ele está, caso não, e o empreendedor estiver falando com o fundo no seu mercado local, seja Portugal, seja Holanda, seja Alemanha, o investidor ele vai muito provavelmente querer que os empreendedores, a startup ali, esteja atuando já naquele mercado de destino, tá? Onde eles têm uma rede de networking, onde eles conhecem. Então, existe uma proximidade deles ajudarem, inclusive, a expandir, no caso da Europa, não só naquele mercado, porque eles nunca pensam num mercado só lá, né? Então, às vezes, é um mercado de entrada, pensando na Europa de uma forma geral, embora nem sejam todos os países que vão fazer sentido, né? Depender da solução, claro. Mas, então, esse é um bom ponto, porque... De novo, eu não estou dizendo que não acontece, às vezes acontece, mas é muito difícil. Os empreendedores brasileiros chegam lá no Web Summit, conversam com investidores, se eles não tiverem nada de expansão internacional, ou esteja isso no roadmap, ou ele está falando porque, não, a gente só vai operar no Brasil, mas a gente só quer o seu dinheiro que está lá, você é um investidor espanhol, é muito difícil conseguir, tá? Então, a questão, por isso que eu tinha falado lá, de um dos pontos, né, dos objetivos estratégicos da expansão internacional podia ser captação de recursos, né? Então, esse é um outro ponto importante que tem a ver com isso. Mas, hoje, cada vez mais, existem muitas iniciativas. Então, eu dividi um painel esses dias, mesmo com uma empreendedora que não tinha expandido, mas tinha conseguido, era mais ligada a impacto. Então, era uma iniciativa, agora eu não sei se era de um fundo comunitário europeu, que como se diz, né, os fundos
comunitários, né? São esses fundos ligados à Comissão Europeia de Inovação, tem um monte de coisa, né? Várias oportunidades. Agora o Brasil faz parte da Rede Eureka, por exemplo, que também vai expandir a Rede Eureka. Todos os países europeus, tirando a Rússia, se eu não me engano, estão. E aí tem o Brasil, Argentina, Singapura, enfim. Mas é basicamente a Europa e o Brasil agora faz parte, então vai abrir possibilidade de funding, né? E aí não é investidores, mas é funding também, é financiamento através desses editais, né? Que abrem oportunidades que se abrem e globalmente isso também. Às vezes você tem que, então Portugal mesmo, né? Abrir o Startup Voucher, né? Que é para ajudar os empreendedores lá a operar no país. Você precisa ter um NIF, né? O NPC no caso, é da empresa? Precisa, mas abrir isso também é, sei lá, 100 euros ali por mês você já tem, entendeu? Mas voltando, então a questão do fundraising, e aí eu não sei se era exatamente isso que você estava perguntando, a gente pode falar de fundraising de forma geral, mas quando os empreendedores brasileiros pensam de captação de investimento fora, falar com investidores fora, é muito difícil se você não tiver já com uma estratégia de expansão em curso, né? Ou se não tiver nada, mais difícil ainda. Então, esse é um ponto. Porém, como eu disse, lá fora, principalmente para as Deep Techs, negócios de impacto, mas que tem esse desenvolvimento de tecnologia mesmo, né? Voltando às Deep Techs, relacionadas a ambientes de inovação, como universidades, centros de inovação, né? Institutos, né, de tecnologia, vai ter muitos editais ali, muito dinheiro a fundo perdido, como aqui no Brasil tem também, mas lá num volume muito maior. Aqui tem as FAPs, né? A FINEP Nacional, as FAPs, né? FAPERJ, FAPESP, FAPESC. Lá tem também, e então pode ser boas oportunidades dependendo do que você está criando. Bacana. Bom, acho que para a gente ir caminhando para o final, a gente falou um pouquinho aqui da Strived, a gente falou da tua atuação na 351, falou no BNDES. Se você quiser puxar um pouquinho mais de repente, outros lugares que você passou e quiser compartilhar alguma experiência, o pessoal conhecer um pouco aí tua trajetória geral. Boa. Eu hoje já rodei um pouquinho, né? As pessoas inclusive falam, mas com pouco tempo. Eu falei, não, que eu já não sou mais tão novo, eu engano bem. Mas eu basicamente fui lá, eu comecei no mundo do... Na verdade, eu já tinha essa minha visão internacional, a minha internacionalização, vamos dizer assim, ela começou em Nova York. Eu fiquei 1 ano e meio lá, pelo Ciências Sem Fronteiras, que era aquele programa educacional, né, que tinha bolsas, né, eu fiz engenharia, então bolsas para a parte de ciência, medicina também entrava. Enfim, então eu fiquei 1 ano e meio em Nova York, trabalhei, né, estagiei numa empresa americana na Flórida, que também foi muito interessante, porque também são muito diferentes, né, Nova York e a Flórida. E quando eu voltei, acabei entrando para a empresa júnior, aí em 5 meses me candidatei a presidente da empresa júnior, ganhei, que eu sou um pouco inquieto também, mas enfim, entrando para esse mundo, e aí ali eu já lia muito sobre empreendedorismo, inovação, eu gosto muito de ler, e aí eu entrei para o BNDES, na verdade a parte de governança corporativa, surgiu esse projeto, tinha muito a minha cara, o coordenador na época me chamou, então virei meio que um integrante do time, e aí o BNDES Garagem abriu várias portas para mim, a Liga Ventures, que foi uma das aceleradoras que tocou o programa, me chamou para ir para São Paulo. Eu fui Open Innovation Manager lá, então tocava programas de inovação aberta com grandes empresas. Então lá, cliente da Liga, por exemplo, a Souvenir, Danone, Unimed, Unilever, Coca-Cola, enfim, e por aí vai. Então, grandes empresas. Então tinha muito essa visão que até o meu TCC foi sobre inovação aberta, engajamento de grandes empresas e startups. Essa questão da inovação aberta foi uma coisa que sempre me atraiu bastante. Mas aí eu recebi uma proposta para ir para Portugal para tocar um hub de inovação lá. E era na época da pandemia, fiz esse movimento, fui para lá. Então, de fato, abri. Eu gosto muito da Europa, sempre gostei quando viajava. Parte da minha família mora lá. Então, eu tinha essa vontade já de morar lá. Eu já tinha morado nos Estados Unidos, queria ter essa vivência também. Essa questão multicultural da Europa me fascina bastante, Aluren. E quando eu fui para lá, o hub de inovação, muitos desafios, né? E aí um deles foi o Startout, que fui eu que liderei. O Startout depois virou Outreach, mas era um projeto da Apex, junto com o Sebrae, Amprotec, mas puxado muito ali pela Apex, que era de conexão de 40 startups brasileiras com o mercado português. Então eu que liderei esse processo, eram mais de 200 conexões para as 40 startups, de reuniões mesmo, para geração de negócios ou para investimentos. Então foi um ano muito bom nesse sentido. A gente estava ali saindo da pandemia ainda, no final de 2021, teve o Web Summit
reduzido, foi pela metade ali, mas já teve presencialmente. E aí eu toquei isso na época ali do Web Summit, pouco antes e na época do Web Summit. Depois fiz projeto com a Betaí, fui head de inovação da Limit Ventures, e aí foi depois que eu criei a Strivit, que vi essa dor mesmo do processo de expansão internacional. E é muito olhando essa perspectiva Brasil e Europa. Hoje a gente já trabalha com os empreendedores, mas também com atores do ecossistema. A gente tem um projeto com a Embrapi e com a Apex, né, de aproximar empreendedores, empresas brasileiras em geral, com empresas internacionais para co-desenvolvimento e cofinanciamento em P&D. E assim, resumindo um pouco de mim, eu me vejo muito como embaixador da inteligência brasileira no mundo. Assim. Eu queria muito, cada vez mais, exercer esse papel. Acho que tem muita coisa acontecendo boa no Brasil, nessa parte de desenvolvimento de tecnologia. Quem acompanha aí os estudos de tecnologia que tem aqui, as unidades Embrapi, os estudos Senai, enfim, existe o centro de competência agora da Embrapi também. Então existe uma rede muito forte e a gente não fala tanto da importância disso, do posicionamento do Brasil no mundo mesmo, né? Hoje eu costumo dizer que, goste ou não goste do Trump, ele ajudou a tirar um pouco esse véu nessa guerra tecnológica que hoje existe, né? Que a gente fala muito de Brasil, ou Estados Unidos e China, mas o Brasil tem um papel importante a exercer nisso, e se ficar discutindo as coisas que hoje a gente discute e não discutir chip, né? Quando é que o Brasil vai começar a desenvolver chip, por exemplo? Eu sei que está uma coisa muito longe, mas aí tá a AI, os data centers, enfim. Então tem umas discussões muito importantes que às vezes a gente deixa de lado, mas o Brasil também, ao mesmo tempo, tem um posicionamento essencial, sabe? De quase que, sabe, não ter animosidades com quase ninguém, a gente é recebido bem no mundo, então o Brasil não tem certas fricções, né? Como outros países têm, então a gente consegue falar com diferentes lados ali. Então esse é um soft power, como se usa na diplomacia, que eu acho que cada vez a gente tem que usar muito pelo lado da inovação. Então dessas parcerias, inclusive o Brasil tem já muitas bilaterais com vários países. Enfim, então eu gosto de me ver muito assim, então cada vez mais tirar esse viralatismo do brasileiro, né, de que sim, a gente tem tudo, né, para conseguir expandir para fora, criar negócios globais e posicionar o Brasil da melhor forma no mundo mesmo. Bacana. Cara, vamos encerrar aqui com o nosso momento networking, que a gente faz aqui no Dilúvio. Maravilha. Que a gente fez um pouquinho. Pessoal, a gente está aqui no Arca Hub. Arca Hub é um hub de inovação que tem aqui em Ipanema. E aqui no Arca a gente sempre recebe vários convidados, tanto para podcast quanto para eventos e várias atividades. A gente sempre faz as sessões de networking que o Torinho, inclusive, já participou conosco, né? Sim. E aí, na sessão de networking, a gente vai fazer agora também, a gente mapeia o que a pessoa está precisando em termos de objetivo de conexão com outros perfis. Para que a gente coloque isso na rede do Arca Hub, no NetWoo, para que as pessoas possam se conectar com o nosso convidado. Então, você pode, de repente, só importar o prompt que a gente fez lá no networking ou trazer novos, tá? E aí, o objetivo é muito simples, é você falar um pouquinho para a nossa audiência quais são as suas APIs de conexão ali, para o pessoal poder te acessar, qual o perfil que você está procurando para o quê, e a pessoa depois poder te encontrar no QR Code que vai estar aqui embaixo, encontrar a tua rede, poder se comunicar com você. Você consegue listar, pode ser na Strivit ou em alguma outra coisa que você está fazendo, algum perfil de pessoa que você quer se conectar e conhecer melhor para gerar alguma oportunidade? Boa. Eu diria que tem dois aqui. Um seria os empreendedores, então empreendedores que querem trazer essa questão da visão global para os seus negócios, seja porque já estão num processo de expansão, seja porque querem, na verdade, implementar isso nas suas empresas. Então a gente tem algumas possibilidades para colaborar. Então, como eu disse, não precisa ser uma scale-up já expandindo. Tá, vamos formular isso aí, a gente fala do Claro. segundo. Então seria empreendedor, você precisa de ser de startup? É de soluções tecnológicas. Eu chamo de soluções tecnológicas porque, por exemplo, empresas de TI ou empresas de eletrônica, eu estive lá no Vale da Eletrônica, a Santa Rita do Sapucaí. Isso são soluções tecnológicas, é tecnologia, entendeu? Tá. Porque startup a gente já fica naquele negócio, tem tanto tempo, não tem tanto de faturamento, Ok. Soluções tecnológicas. Entendi. Então, empreendedores que estão desenvolvendo algum negócio, antigamente falava de base tecnológica, né? Base tecnológica, Base tecnológica. Sim. E que estejam num estágio orientado à expansão internacional. Olhar para fora. Olhar Sim. para fora. Tá bom. Então esse é um perfil. E qual que era o segundo? O outro esse é mais amplo ainda, tá? Mas não tem como. Atores do ecossistema. Lá em Portugal se chama Ecosystem Boosters, que eles gostam de falar. Uhum. Mas eu diria que a gente no Brasil
tá muito verde isso, Aluren, essa temática da internacionalização, da expansão internacional. Tá muito verde. Então, quando eu falo de atores do ecossistema, é que queiram trazer, seja para suas comunidades, né, para os seus portfólios ali de empresas, um pouco dessa parte da capacitação mais ligada a isso. Porque toda a capacitação ligada, seja modelo de negócio, captação de investimento e tal, essa parte internacional pode ser muito transversal. Eu acho que é muito importante a gente trazer isso mais para o Brasil e falar mais sobre isso. É muito difícil você achar cases, você vê gente falando sobre isso mesmo, né? E o Brasil, para se posicionar no mundo, como eu tinha falado antes, vai precisar disso. Então, tem uma questão muito de awareness, né? Então, se a gente puder botar essa palavra para mais pessoas, é uma coisa que eu estou buscando também. Então, nessa categoria de atores de ecossistema, tem, sei lá, um top 3 de perfil de ator de ecossistema que é interessante você conectar? Por exemplo, hub de inovação. Seria um. Porque e hubs acaba podendo encaixar outros perfis, né? Mas sim, hubs de inovação, os Sebrais normalmente têm papéis muito importantes ali nos seus ambientes locais. Entidades de fomento, né? Sim, agente de fomento, né? Uhum. E é isso, parques tecnológicos, incubadoras, acho que acaba, os próprios ICTs, como eu comentei, às vezes tem uma visão meio acadêmica muito ali sobre o desenvolvimento das suas soluções, né, da tecnologia ali que eles estão trabalhando, e não olha tanto para a parte de negócio, que é necessário quando a gente está falando globalmente também, sabe? Em termos de parcerias, olhar para fora porque, e aí já trazendo um outro ponto, Lorei, MOU, se não tiver um plano de trabalho, vira papel de gaveta. Vou repetir. MOU, se não tiver um plano de trabalho, vira papel de gaveta. E é muito comum isso acontecer. Então a gente tem MOU com sei lá quantas universidades, sei lá quantos hubs de inovação pelo mundo, só que se você perguntar uma ação no ano passado, por exemplo, não tem nada, assim, sabe? Trocou e-mail, newsletter, alguma coisa assim, não sei. Mas, então, esse é um ponto importante para se abrir, você tem que ter esse modelo de negócio aberto também. Mas, enfim, eu já estou voltando aqui, era para a gente encerrar, mas eu diria que, em termos de perfis, é um pouco amplo mesmo, porque a gente está falando de awareness, a gente está falando de capacitação. Perfeito. Então, pessoal, se você que está assistindo tem um desses perfis aqui, então é founder de empresa de base tecnológica. Pronto. E que você está aí num momento de expansão internacional ou quer entender um pouco mais como funciona, escaneia esse QR Code para acessar o Torin. Ou você também é um ator de ecossistema, esses perfis que você citou, hub de inovação, entidades de fomento, né, parque tecnológico, incubadoras e por aí vai, também entra no QR Code para acessar o Torin. Cara, é isso. Eu te agradecer aqui pela presença, participação. Quer deixar uma mensagem final para o pessoal conhecer a Strived? Eu que agradeço, eu não diria ali tá a câmera ou olhando para você? Tanto faz, então vou olhar para eles. Eu não diria que para conhecer a Strived, mas para me conhecer, me chama lá no LinkedIn, com certeza vai ser um prazer a gente tomar um cafezinho. E é isso, a ideia é que a visão é global, mas a fluência é local. Então sempre que você estiver pensando em expandir internacionalmente, sabe que é um mercado de cada vez. É isso aí. Pessoal, obrigado aí, até as próximas.